Bom, eu. Gente, que difícil fazer esse vídeo. Muito difícil, porque eu tava preparando aqui uma mensagem muito sério, muito sério, muito sério. E perdi toda a mensagem. Toda a mensagem. Por que eu perdi toda a mensagem? Porque eu tava falando de coisas com relação ao mundo espiritual. Eu consagrei a minha vida, fiz um jejum antes de fazer esse vídeo, e quando tava para fazer a oração, fechou o programa do computador que eu tava gravando a mensagem. Eu fiz uma mensagem com relação a pais cristãos que no Halloween, por não ter entendimento e sabedoria, acabam fazendo com que nesse dia crianças ficam comprometidas espiritualmente. Era uma mensagem que não era curta, porque é uma mensagem especial, e uma vez por mês eu vou trazer uma mensagem especial no canal, né? E foi muito de Deus, foi muito de Deus. E quando eu estava terminando essa mensagem, alertando os pais, contando testemunhos, eu ia começar a orar. Quando eu fiz o chamamento para uma oração de quebrantamento, de arrependimento, estava já em 25 minutos esse vídeo. Fechou o programa do nada. E eu perdi tudo. 25 minutos, dividindo o que o Espírito Santo estava dando ao meu coração e também o que ele me deu esses dias ao meu coração, despertando pais cristãos, porque eu já uma vez tive a experiência de falar de Jesus para uma criança numa madrugada. Eu fiquei um final de semana com meus vizinhos, meus pais. Eu era jovem ainda, bem novinha. E numa madrugada a criança não conseguia dormir. Eu cheguei falando com ela de Jesus. Ela falou: tia, eu vejo bruxa, eu vejo isso, vejo aquilo, vejo isso, vejo aquilo. E a criança chorando de medo, porque ficava vendo as coisas espirituais demoníacas. E ela falando de Jesus, a criança aceitando Jesus, chorando. Gente, depois, o que aconteceu? Ela falou que os pais iam para centro espírita e consagravam as crianças e tal. Eu falei: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, é tão sério, tão sério, tão sério. Ó, eu não tem como eu falar aqui tudo que eu tinha falado. Fiquei um pouco chateada. Mas se tem uma coisa que nunca vai acontecer, é o diabo calar a minha voz. Se em jejum e oração, uma mensagem que Deus tinha me dado, que eu gravei de 25 minutos, mensagem no formato podcast. Quem me escuta no podcast sabe que as mensagens que Deus tem me dado no podcast é em torno disso, 20 a 25 minutos. Se essa mensagem, bem quando eu terminei, ia começar a orar, ia fazer uma oração de quebrantamento e arrependimento, para pais se arrependerem, por tudo aquilo que eu falei na mensagem. Porque eu sou prova viva, tá? Que os pais fazem com relação ao mundo espiritual, isso interfere na vida espiritual da criança. Por isso tem muita criança aí que acorda na madrugada gritando, são visitadas por espírito de terror noturno e não sabem por quê. Porque os pais estão tomando atitudes que estão comprometendo seus filhos espiritualmente. Muitos tomam de maneira inconsciente e outros tomam de maneira consciente, achando que o mundo espiritual é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. Então, eu me comprometo com Deus, em breve,
gravar novamente essa mensagem para vocês. Eu vou dar só uma pausa, por causa que é 25 minutos falando, né? Sem parar, não é brincadeira, preciso tomar uma água. Mas Deus vai me dar graça, eu vou preparar a mensagem novamente que Deus tinha me dado para alertar pais. Porque não é só no dia de Halloween que pais começam a comprometer os seus filhos espiritualmente. Se os pais, pai e mãe, você que é pai e mãe, se você não tiver sabedoria e entendimento sobre o mundo espiritual, você compromete a vida espiritual dos seus filhos assim, ó, brincando, porque o diabo, ele é astuto. Ele é astuto e ele, às vezes, está entrando nas casas. Gente, ele entra de maneira imperceptível. Você nem presta atenção, talvez uma coisa que você coloca na tua casa, um objeto, uma música, um filme, uma palavra que sai da sua boca se torna uma porta para demônios dentro da sua casa. Atinge o seu filho. Eu tive esses dias um sonho, gente, espiritual. Eu acordei repreendendo, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, sabe por quê? Porque nós que temos uma vida de oração, o Senhor nos mostra muitas coisas em sonhos. Então a gente chegou a hora da gente orar pelos filhos, chegou a hora da gente, nós que somos pais, pedir perdão ao Senhor, porque tem coisas que a gente faz que a gente compromete a vida espiritual dos nossos filhos. Gente, não é brincadeira, mundo espiritual não é brincadeira. Satanás nunca vai calar a voz de Deus no canal. Nunca, nunca, nunca. Então, a mensagem que o Senhor me deu, em breve eu vou gravá-la para vocês. Vai ser uma mensagem um pouco longa, mas vai ser uma mensagem que vai despertar muitos pais cristãos desse canal. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Você tem que aprender a santificar a tua casa. Você tem que aprender a levar Jesus primeiro para a tua casa. Atenção, pais e mães cristãs, leva Jesus para sua casa, enquanto muitos pais estão levando as suas crianças para adorar demônios no Halloween, porque olha que incrível, isso eu vou falar, eu tinha falado isso no vídeo, aí aqui eu vou falar, isso eu faço questão de repetir, porque hoje essa mensagem vai entrar. Eu sei que tem algum pai, alguma mãe que precisa ouvir isso. Eu estava ontem comendo pizza com os meus amigos da igreja, de um grupo de convívio. A gente tem um grupo em que a gente se reúne uma vez por semana para adorar a Deus. E é maravilhoso adorar a Deus com seus amigos. É muito bom o grupo de convívio. O GC é muito bom. E, gente, se você não tá em nenhum ministério, pelo amor de Deus, volta para o teu ministério, ou conhece ministérios novos, mas não fica sem ministério. É tão bom, gente, andar em comunhão. A Bíblia fala que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu não sei de qual estado você é, da Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco ou de outro país, porque tem pessoas até do Canadá, pessoas da França, pessoas do Japão, que estão assistindo os nossos vídeos. Então, se você está fora do país ou está no Brasil, está fora de um ministério, hoje é o dia, volta para o ministério. Seja de onde você saiu ou um ministério novo, se abra. Se abra para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, não fica sem ministério, Jesus está voltando. E é muito bom adorar ao Senhor, é muito bom adorar ao Senhor junto com os irmãos. Gente, o mundo espiritual... Sabe, o mundo espiritual não é brincadeira. Talvez você está fraco espiritualmente porque você está fora do lugar onde Deus quer que você esteja. Então volta para o Senhor hoje. Enquanto muita gente está comemorando a morte, comemore a vida. Faça uma festança no céu e comemore a vida. E você que é pai e mãe, preste atenção nisso que eu vou falar agora. E mesmo que você não seja pai ou mãe, mas preste atenção, mesmo que você não seja pai e mãe. Ontem eu estava, com os meus irmãos desse grupo de convívio numa pizzaria, e conversa vai, conversa vem no meio do tempo de mesa lá na comunhão. Uma pessoa falou algo que eu nunca mais esquecer. Ele falou assim, olha, teve um líder satanista, que chegou e falou assim, gente, o meu prazer, a minha satisfação é porque
uma vez no ano, os pais cristãos deixam seus filhos adorarem a Satanás. Uma vez ao ano, o líder satânico falando isso para sua comunidade satânica, para as pessoas, e filmaram. Uma vez ao ano, os pais cristãos deixam seus filhos adorarem a Satanás, que é no Halloween. Gente, eu falei, não acredito. Meu Deus, é muito sério. Você viu que a satisfação do líder satânico era que uma vez ao ano os pais cristãos deixavam seus filhos adorarem a Satanás, que era no Halloween. Ou seja, gente, acorda, o mundo espiritual não é brincadeira, acorda. O Halloween é uma festa de adoração a Satanás. Porque ele prega a morte. Ele leva a morte. Cristo leva a vida. Jesus leva a vida. E Satanás leva a morte. A Bíblia fala. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele é o príncipe da morte. Ele que leva, ele é o principado da morte, gente. Ele leva a morte para as pessoas. Será que você que é pai e mãe, ou você que não é pai, não é mãe, mas você é um jovem e fica, sabe, colocando roupinha, fazendo festinha, comemorando, ai, não pega nada, é só Halloween, é festa, o mundo espiritual não é brincadeira, não. Depois que você ter pesadelos, depois que você for visitado por espíritos de terror noturno, depois que você ficar com uma baita insônia, qualquer coisa que acontecer, depois não fica chorando não, porque você plantou. E tudo, a Bíblia fala, tudo que homem plantar, ele vai colher. Então, em nome de Jesus, não adore Satanás no dia do Halloween. Adore a Cristo, adore somente ao Senhor. Não dê esse gostinho. Não dê esse gostinho para Satanás nesse dia. E se você, sabe... Eu tô quase falando tudo aqui que eu falei, não vou falar. Vou guardar pro vídeo que eu vou fazer. Prometo pra vocês que eu vou fazer e vou guardar. Mas se você é um pai e uma mãe que se preocupa com a mente, a alma do seu filho, toma cuidado com as músicas que você coloca na sua casa. Porque as músicas são portais. E tem coisas que você coloca para os seus filhos, você coloca para você ouvir. Ah, eu curto tal música. Essa música te edifica? Se você colocá-la, os teus filhos automaticamente estarão ouvindo e também estarão cantando. E às vezes eles estão profetizando o próprio futuro deles através das músicas, que não edifica. Então toma muito cuidado com o que você assiste com os seus filhos, muito cuidado com o que você coloca para ouvir com os seus filhos, muito cuidado com os joguinhos, muito cuidado com a internet, muito cuidado. Porque tudo que seus filhos estão vendo, estão ouvindo, são portais. E se você não saber fechar esses portais, Satanás vem na casa com muitos demônios. Os demônios entram na casa e acabam atingindo seus filhos. Feche os portais. Você tem alguns minutos para falar com Jesus? Jesus é o maior terapeuta que existe. E ele quer ouvir tua voz. Jesus, nesse dia em que muitos estão comemorando a morte, nós estamos aqui comemorando a vida que é o Senhor. Jesus, visita cada pessoa que está junto comigo fazendo essa oração. Nós queremos te pedir perdão como pais, por muitas vezes tomarmos atitudes de falar coisas dentro de casa que não deveriam ser faladas,
atitudes de ouvir músicas que não deveriam ser ouvidas, atitudes de abrir portais espirituais, e esses portais estão atingindo a mente e a alma dos nossos filhos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa quando nós formos pais levianos, que não levaram o mundo espiritual a sério, seja por ignorância, ou porque está adormecido na luz. Quantas pessoas estão adormecidas na luz? Porque vão para as igrejas, mas adormeceram. Não conseguem mais ouvir a tua voz, Espírito Santo. Não conseguem mais ouvir tua voz. Sentem a tua presença, mas não conseguem mais ouvir a tua voz. Espírito Santo, visita aquele que está fraco espiritualmente. Visita aquele que está frio na fé. E aquece novamente o coração. Leva ele, Pai, ao lugar secreto da qual ele possa se arrepender e buscar a tua presença e o Senhor curar o coração, curar a alma. Oh, Espírito Santo, visita agora a mente dos nossos filhos. Guarda a mente das nossas crianças de todo ataque espiritual nas mentes, que vem através das músicas que não edificam, que vem através de filmes que não edificam, que vem através de palavras que muitos pais e mães soltam na hora da raiva, pragas, xingamentos, palavras de maldição, que muitos pais e mães lançam sobre os seus filhos. Hoje tem muito pai, tem muita mãe que estão incentivando os seus filhos ao Halloween. E muitos, Pai, no futuro poderão colher o que hoje estão sendo plantado na mente deles. Tem misericórdia. Jesus, quebra toda adoração a Satanás em nossas casas. Quebra, Senhor. Quantos de nós, Pai, quantos de nós que somos filhos de Deus por não ter sabedoria, pela ignorância, estão cultuando ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro, adoram mais ao dinheiro, amam mais o dinheiro do que o provedor, do que Jeová Jireh, o Deus da provisão. Deus, tira o nosso coração das coisas dessa terra e coloca o nosso coração em Ti. O Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então provê, Senhor, provê livramento para os nossos filhos. Traga o filho e a filha que se afastou dos Teus caminhos, Pai. Nós escutamos o testemunho daquela jovem e nós entendemos o poder das mães. O poder das mães está na oração. O poder das mães está em trazer o céu para dentro de casa, colocando louvores nas casas, ungindo o ambiente, trazendo a sua presença para casa. Senhor, levanta um exército de mães que oram e não se dobrem a Baal, que protegem a mente dos filhos nesse dia em que muitas crianças, muitos pais, muitas famílias estão adorando a Satanás. A nossa casa não vai adorar Satanás. A nossa casa vai adorar somente o único Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Salvador nosso, que é Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Pai. Nos dá sabedoria como pais, para a gente poder conduzir os nossos filhos e ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Essa é a minha oração junto com os meus irmãos aqui do canal. No nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Amém. É isso. Que você seja um guardião da mente dos seus filhos. Seja um guardião. É isso que o Espírito Santo está me dizendo para encerrar essa mensagem. Seja um guardião. Um guardião. Peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, me dá sabedoria
para que entre na minha casa somente o que edifica a minha casa. O que estiver entrando através de música, através de filme, através de séries, através de jogos, através de portais espirituais, o que estiver entrando e estiver trazendo maldição para minha casa, estiver entrando e não estiver edificando o meu lar, tira, Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te convencer e tirar. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. Deus abençoe. E que a paz do Senhor esteja 24 horas na sua casa para todos sempre. Amém.